Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Gustavo e hoje nós vamos dar sequência aí na nossa disciplina de máquinas elétricas, tá? Então vamos para a nossa aula 2. Então, na aula anterior nós vimos lá os tipos de máquinas elétricas, né? Fizemos aí uma introdução ao transformador, vimos os tipos de transformadores, né? Os aspectos construtivos dos transformadores, seus componentes básicos e o princípio de funcionamento de um transformador. Na aula de hoje nós vamos tratar aí sobre um cara chamado transformador ideal, tá? Só lembrando vocês que essa é a nossa bibliografia, então caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais no assunto, isso aqui são os livros que vocês devem procurar, né? São livros bons aí de fácil entendimento, tá? Eu tenho dois deles aqui, que são esses dois carinhas aqui, ó. É o segundo e o terceiro livro ali, são livros bem legais. Opa, esse aqui tá de ponta cabeça. Só me desmonte tudo, né? Então, o livro de Máquinas Elétricas do Geraldo Carvalho aí, fala aí sobre transformadores, motores, geradores, bem legal, bem didático. E nós temos esse aqui que fala só sobre transformadores. Então a nossa disciplina aí de transformadores, se a gente for trabalhar com ela a fundo, vai o ano inteiro para falar só sobre transformadores, tá? Tem muita coisa para ser vista. Então aqui no nosso curso a gente tem que dar um gás, né? Tem que dar aquela resumida para poder vencer o calendário aí, né? Dar as noções, os nortes aí para vocês em questão de transformadores. Caso vocês tenham curiosidade em aprofundar os estudos, vocês partem para uma engenharia elétrica ou partem para estudos por meio dessas bibliografias. Beleza? Então, legal. Vamos lá para o nosso transformador ideal. O que é um transformador ideal? Transformador ideal é um transformador que eu desconsidero as minhas perdas, tá? Tudo que eu falo, quando a gente vai estudar sobre eletricidade, lá que eu falo que é ideal, então eu estou desconsiderando perda, tá? Considero perda por esterese, vou desconsiderar perda por resistência, né? Eu vou fazer N desconsiderações, tá? Vou sempre trabalhar como se toda a potência injetada estivesse sendo consumida, tá? Estivesse sendo entregue lá no secundário. Então, a gente viu essas figuras aí na aula anterior, né? Então, esse é o símbolo do nosso transformador ideal. Então, eu não vou ter nada mais do que duas bobinas acopladas de forma magnética, tá? Joia. Galera, então, classificando o nosso transformador ideal, a gente pode dividir ele lá em transformador elevador e transformador rebaixador, tá? Então, essa classificação vai estar diretamente ligada lá à nossa razão de transformação, beleza? A razão de transformação, ela relaciona lá a tensão das bobinas com o número de espiras das minhas bobinas, beleza? Então, eu sei lá que, né, na razão de transformação, a tensão das minhas bobinas do primário é diretamente proporcional ao número de espiras da minha bobina do primário. E a tensão das bobinas do secundário é diretamente proporcional ao número de espiras do secundário, né? Então, se eu for escrever isso de uma forma bonita e matemática, é essa cara que eu tenho aqui, tá? Então, a tensão do nosso primário é proporcional ao número de espiras do primário, tal como a tensão do secundário é proporcional ao número de espiras do meu secundário. Legal? Bacana. Então, se a gente for olhar cada uma delas individual ali, né? Então, a tensão ali do primário divididos pela tensão do secundário é a nossa relação de tensão, tá? E a razão NP, NS, ou seja, número de espiras do primário e número de espiras do secundário, é a relação de espiras. Joia? Tá. Então, quando a gente pega lá e fala que um transformador ele tem uma tensão, uma razão de tensão de 1 para 4, né? Então, isso aí significa que para cada 1 volt do meu primário, eu tenho 4 volts na saída do meu secundário. Simples assim. Então, falou em relação de razão de transformação de transformadores, é dessa forma, tá? Eu tenho tanto no lado primário e proporcionalmente eu tenho tanto no secundário, tá? Quando a nossa tensão do secundário é maior do que a tensão do primário, então o nosso transformador é um transformador elevador. Quando a tensão do secundário é menor que a tensão do primário, então o transformador é do tipo rebaixador. Tranquilo? Legal. Vamos pegar um exemplo aqui já de cara, né? Então, um transformador reduz lá 120 volts no primário para 8 volts no secundário. Havendo 150 espiras no primário e 10 espiras no secundário, calcule a razão de tensão e a relação de espiras, né? Razão de espiras. Então, a nossa razão de transformação lá de tensão, né, é a tensão do primário pela tensão do secundário. 120 por 8 eu vou ter 15 para 1, ou seja, para cada 15 volts no primário eu tenho 1 volt no secundário, tá? E a nossa relação de espiras, mesma coisa, né? Então, o número de espiras do primário divididos pelo número de espiras do secundário. Então, 150 do primário divididos por 10 do secundário, eu vou ter 15 para 1 também. Ou seja, para cada 15 voltas no enrolamento primário, tem uma volta no enrolamento secundário. Tranquilão? Legal. Então, exemplo 2 agora, tá?
Então, um transformador com núcleo de ferro, operando uma linha de 120 volts, possui 500 espiras no primário e 10 espiras no secundário. Calcule a tensão no secundário. Opa, agora eu quero saber qual a tensão, né, transformada. Então, eu tenho lá que ele é alimentado em 120 volts, ele tem 500 espiras no primário e 100 espiras no secundário. Qual vai ser a tensão de saída? Então, a gente pega a nossa relação lá, faz aí umas operações matemáticas, né? Vamos multiplicar isso aí cruzado aqui, ó, tá? Multiplico cruzado, vou ficar com esse carinha aqui. E daí eu isolo aí a minha tensão do secundário, que é esse que está aqui. Então, o nosso número de espiras do primário está multiplicando, eu passo para cá, dividindo, né? Vou passar para cá, dividindo. Então, fico lá com essa cara aqui. Legal? Então, substituindo os termos, tá? Veja lá que a tensão do primário é 120 volts, vezes 100 volts, vezes 100 espiras do secundário, né? Divididos por 500 espiras do primário. Então, vai me dar um total de 24 volts, ou seja, é um transformador rebaixador. Eu estou rebaixando aí 120 volts para 24 volts. Tranquilão? Joia. Pessoal, nós podemos falar aí também sobre a razão de corrente, tá? Como assim? Eu relacionei a tensão no meu primário com o número de espiras no meu primário, né, e secundário com secundário, mas eu também tenho uma relação aí da corrente, tá? E o que acontece no transformador? Lembra lá que na primeira aula a gente viu que o transformador ele tem que entregar, né, o objetivo dele é entregar potência, né? É transformar potência. Então, ele procura sempre entregar toda a potência que entra, ele procura entregar na saída. Dito isso, então para que haja uma compensação aí, para que eu possa manter a minha potência próxima aí na entrada e na saída, né? Se eu tenho um transformador lá que opera numa tensão maior e eu rebaixo, né? Ou melhor, se eu elevo, né? Eu tenho uma tensão lá, desculpa tirar o gato daqui. Se eu elevo a minha tensão, eu tenho que diminuir a minha corrente, né? Então a razão de corrente ela é inversamente proporcional às bobinas, tá? Legal. Então, fazendo a relação matemática ali, então a tensão do primário é inversamente proporcional aí às correntes do secundário. Então a tensão do primário está para a corrente do secundário, assim como a tensão do secundário está para a corrente do primário. Então elas são inversas, tá? Quanto maior a tensão do primário, menor a tensão do secundário. Tá? E o contrário também vale. Olha, vamos para um exemplo aí direto, tá? Então, quando o enrolamento do primário do transformador de núcleo de ferro opera com 120 volts, a corrente do enrolamento é de 2 amperes. Calcule a corrente do enrolamento do secundário quando a tensão for aumentada para 600 volts. Então, pegando a nossa relação lá, né? Eu tenho a tensão no primário, tenho a tensão no secundário, e eu quero saber qual vai ser a minha corrente do secundário, né? Então, substituindo os valores lá, eu sei que tensão no primário é 120, tensão no secundário é 600, né? E a corrente do primário é 2 amperes. Multiplico o cruzado aqui, né? Vou ficar lá que a corrente do secundário é 120 vezes 2, né? Divididos por 600. Isso aqui vai me dar 0,4 amperes. E só um minuto que eu preciso tirar o gatinho aqui, porque o gatinho está atrapalhando. Dê tchau lá, pessoal, tá? Vamos mandar o gato para lá. Tá? Então perceba aí que o que aconteceu? Uma tensão elevada de 120 volts aí, uma tensão de 120 volts, eu tinha uma corrente elevada de 2 amperes, né? Quando eu aumentei a minha tensão de secundário para 600 volts, o que aconteceu com a minha corrente? Ela diminuiu, justamente para manter essa proporção e poder me entregar a mesma potência. Legal? Dá uma pausa aí, respira, volta, assiste de novo para poder entender essa relação. Lembra lá que ela é inversa, tá? Presta atenção nisso aí. Se for o caso, dá um grito aí que a gente tira as dúvidas, caso não tenha ficado bem claro, tá? Então, podemos falar aí também sobre a eficiência do nosso transformador. Então, a eficiência do transformador, né, é o quanto eu aproveito da minha energia transformada. Ela vai ser lá a razão da potência de saída com a razão da potência de entrada, tá? Falando em transformadores ideais, né, ele tem uma eficiência de 100%. Então, a eficiência, ele entrega tudo que entra no primário de potência tem que sair no secundário. Mas na prática isso não acontece, né? Eu tenho minhas perdas e nem toda a potência de entrada é a potência de saída. Tá? Então, quando isso acontece, eu posso medir a eficiência, eu posso ver quanto dessa energia eu estou aproveitando, né? Quanto dessa potência, na verdade, eu estou aproveitando depois que é transformada. Joia? Temos também a nossa razão de impedância aí. Tá? Então, a razão de impedância a gente vai utilizar para relacionar a impedância do primário com a impedância do secundário. Professor, o que é impedância? Eu nunca escutei esse termo. Galera, quando a gente começa a trabalhar com corrente alternada, o bicho pega, tá? A gente estuda lá circuitos elétricos, análise de circuitos,
resistores em série, resistores em paralelo, né? Tudo com corrente contínua. Tá? Então lá é muito mais simples, né? As contas são muito mais simples. Quando a gente passa a estudar isso em corrente alternada, eu tenho várias outras variáveis para me levar em conta aí, tá? E uma delas, tá, é a questão do funcionamento dos meus indutores e dos meus capacitores. Eles não se comportam da mesma forma que se comportariam na corrente contínua. O único elemento que faz isso é o nosso resistor, tá? Então, sabemos lá que o nosso indutor é medido em henries, né, e nosso capacitor em farads, medida de impedância e de capacitância. Quando eu passo a trabalhar com corrente contínua, eu tenho que meio que ver qual que é a resistência equivalente desses elementos, tá? Como assim resistência equivalente? Não é bem esse o termo, mas eu teria que procurar quantos ohms, né? Qual a relação entre a indutância e a resistência e a relação entre a capacitância e a resistência para que eu possa encontrar minha impedância. Então, uma impedância lá é a soma, tá, da resistência, entre aspas, porque não é o termo correto, mas para que fique fácil para vocês entenderem. Então, é a soma da resistência do meu indutor com a soma da resistência do meu capacitor e a resistência do meu resistor. Tá? Então, isso aí me dá a impedância. Aqui a gente vai trabalhar já com valores aí que não precisam ser calculados. Então, eu já vou ter lá a nossa impedância pronta já em ohms para ficar tranquilinho aí para a gente calcular. Tá? Caso você queira estudar isso mais a fundo, aí você vai lá, parte de uma engenharia elétrica, ou pega aí e vai estudar números complexos, tá? Que daí isso aí você entra em questão de números complexos. Fica bem trabalhoso. Não é difícil, mas é bem trabalhoso. Beleza? Legal. Então, a razão de impedância é a relação da impedância do primário com a relação da impedância do secundário, tá? E a fórmula é dada a seguinte, tá? Então, a relação lá de espiras ao quadrado é igual à nossa razão de impedância, tá? Só isso, não tem mais segredo. Não vou nem contar o número que vem aqui para não assustar vocês, tá? Apenas aceitem que é isso aqui. Legal? Então, vou pegar um exemplo aí. Tá? Então, calcule a razão de espiras de um transformador usado para casar uma carga de 14,4 kΩ, né? 14.400 ohms, com uma carga de 400 ohms. O que é casar impedância, professor? Quando a gente tem um circuito de áudio lá, a gente sempre procura a melhor qualidade de áudio possível, né? Então, tudo que eu estou produzindo ali no meu amplificador eu tenho que entregar para o meu alto-falante. Lembrando, lá na área de circuitos tem um teorema que se chama teorema da máxima transferência de potência. Tá? O que ele afirma? Para que eu tenha minha máxima transferência de potência, eu tenho que ter resistências iguais, né? Impedâncias iguais. Então, para um circuito de áudio, por exemplo, a gente pega lá um circuito de rádio, ele vai ter, digamos que ele tenha lá essa impedância de 14.400 ohms, tá? E que o nosso alto-falante tem essa impedância de 400 ohms. Então, se eu ligar eles direto um no outro, eu não vou aproveitar ao máximo nem meu alto-falante, nem meu amplificador. Então, eu preciso casar a impedância. Eu preciso fazer que o alto-falante entenda que todo o circuito amplificador é igual a 400 ohms e que o nosso amplificador entenda que o alto-falante, né, a resistência dele é igual a 14.400 ohms. Ou seja, é um artifício que a gente usa para enganar esses dispositivos e aproveitar o máximo possível dos nossos equipamentos, tá? Então, de papo furado, vamos para os cálculos, tá? Então, pegamos a nossa razão lá de impedância, né? Então, a razão de espiras ao quadrado é igual à nossa razão de impedância, tá? Substituindo os valores que eu tenho lá, então a impedância do primário 14.400, a impedância do secundário 400, tá? Essa potência está aqui, né, como uma potência, e passo para lá como raiz quadrada, né? Então, efetuo essa conta aí, 14.400 dividido por 400, vai me dar 36. E a raiz quadrada de 36 é 6, ou seja, uma razão aí de 6 para 1. Né? Ou seja, para cada 6 ohms no meu primário, eu tenho lá 1 ohm no meu secundário. Tranquilão? Galera, é isso aqui, tá?